Fala pessoal, tudo belezinha? Professor Yuri aqui na área, vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai começar a ver outro tipo de função, desculpem o barulho da minha cadeira, a gente vai começar a ver outro tipo de função junto, continuando nossos estudos que a gente viu na aula passada sobre as funções constantes. Hoje a gente vai começar a ver sobre as funções do primeiro grau ou função afim. Uma função afim é uma função do tipo que vai dos reais para os reais. A gente chama ela de função afim quando existe dois números reais a e b, tal que a gente pode escrever a função desse tipo, ó, f de x igual a ax mais b, ou y igual a ax mais b. Tá vendo? A gente tem uma variável x, e x pode ser qualquer número real. Esse a e esse b recebem nomes distintos, diferentes, e são muito importantes, que nos definem alguns conceitos da nossa função. Vamos começar guardando esses nomes para a gente poder depois utilizar eles. Então, o a, que é esse cara que está aqui, ele se chama coeficiente angular. Ele vai nos dar a inclinação da reta, porque essa função ela define uma reta. Então vai dizer se a reta está mais inclinada para cima, mais para baixo, o a que vai definir isso. O b se chama coeficiente linear, e é o termo independente, aquele que não está junto com x, né? E aí o que acontece? Esse coeficiente linear, ele nos indica aonde a nossa função está cortando o eixo y, tá bom? A gente vai ver isso mais tranquilo, com mais calma, quando a gente começar a fazer gráficos e tudo mais. Antes vem comigo aqui, ó, presta atenção, olha aqui, ó. A gente também pode chamar a função afim de função do primeiro grau. Vamos olhar aqui alguns exemplos, né? E a gente pode definir juntos quem é o a e o b nessas funções. Olha essa função aqui, ó, f de x é igual a 3x mais 1. O a é 3 e o b é 1. F de x é igual a 3 menos 2x. Olha, essa aqui já está um pouquinho diferente a construção. Lembra que o a está sempre junto com o x. Então o a é menos 2, ó, a gente tem que carregar junto o nosso sinal, e o b é 3. Aqui nessa última, ó, 2 terços de x menos 5. O nosso a é igual a 2 terços e o nosso b é igual a menos 5. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado em levar junto sempre os sinais, porque eles identificam algumas propriedades importantes nas nossas funções afins. Então, para a gente resolver o problema, antes da gente começar a propriamente começar a trabalhar com as funções, vamos resolver alguns problemas do mundo real, né? Como que a gente usa esse tipo de função para nosso benefício, para resolver os nossos problemas. Então, dá uma tentada aí, pausa o vídeo, tenta resolver esse problema. Se caso tu não conseguir, vem comigo que eu te ajudo. Então, bora lá. João pegou um táxi que cobra R$ 4,50 pela bandeirada. O que é isso? Bandeirada é o momento de sair já com o táxi. E R$ 1,30 por quilômetro rodado. Ao percorrer 25 km, quanto João pagou ao motorista? Primeiro vamos desenhar o nosso problema. Vamos supor que o João quer vir daqui até aqui, certo? Se o João pegar o táxi aqui, o que vai acontecer? Ele já vai começar pagando R$ 4,50, certo? E vamos supor que daqui até aqui ele anda 1 km, daqui até aqui ele anda 2 km, daqui até aqui 3 km, até o destino dele aqui com os 25 km. Aqui o problema nos diz que a cada quilômetro a mais rodado é cobrado 1,30. Então o que acontece? Se aqui ele já começou com 4,50, então a gente vai ter que somar 1,30 aqui. Então aqui a gente vai ter 5,80. Então, quando completar 1 km, o João já vai ter que pagar 5,80. É isso que acontece quando vocês pegam um táxi, se alguém tem o hábito de pegar. Então, quando ele dá 2 km, vai ser 5,80 mais 1,30, porque ele cobra 1,30 a mais por cada quilômetro rodado, certo? Então aqui a gente vai ter ali 11, 5, 6, 7 e 10 com 2 km. Quando o João andar 3 km, a gente vai ter que sempre somar 1,30.
Então aqui 4, o João já vai ter gasto 8,40. O que o problema nos pergunta? Quanto que o João vai ter gasto quando ele chegar nos 25 km? A gente pode montar uma funçãozinha, em que eu vou dizer que x é a quantidade de quilômetros rodados. O x é a nossa variável. Normalmente a gente coloca como sendo a nossa função, o nosso variável de interesse. Então aqui vai ser a nossa variável de interesse. Nosso interesse é o que? É saber o valor que ele vai ser pago dependendo dos quilômetros. Então eu vou dizer assim, ó, f de x vai ser igual. X é a quantidade, né, de quilômetros. Então, se eu rodo 2 quilômetros, então eu vou ter 1,30 mais 1,30, que é a mesma coisa que 2 vezes 1,30, que é esse valor aqui de cima. Se eu correr 3 quilômetros, eu vou ter 1,30 mais 1,30 mais 1,30, que eu vou ter 3 vezes 1,30. Então, se eu correr qualquer quilometragem, se eu correr x quilômetros, eu vou ter o quê? X vezes 1,30. Então a gente já sabe que aqui, ó, vai ser, ó, só vou inverter a ordem ali, ó, 1,30 vezes x. Só que o que acontece? A bandeirada é 4,50. Então significa o quê? Eu já saio pagando 4,50. Então, olha a mágica dessa função. Aos poucos vocês vão praticando e vão conseguir montar funções como a gente acabou de fazer. X é número de quilômetros. Se eu não rodo quilômetro nenhum, quer dizer que eu não rodei nada, ó, zero. Onde tem x eu substituo pelo valor que está aqui. Então 1,30 vezes 0 mais 4,50. Qualquer coisa vezes 0, isso aqui dá 0. Então isso aqui no final das contas dá 4,50. Olha, deu o mesmo valor ali, ó. Certo? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Se eu andar 1 km, quando meu x é 1, né? Porque, ó, lembra, x é a quantidade de quilômetros rodados. Então o que vai acontecer? 1,30 vezes 1 mais 4,50. Isso aqui é a mesma coisa que 1,30 mais 4,50, que é igual a 5,80. Olha aqui, ó, quando eu andei 1 km já deu 5,80. E aqui deu o mesmo valor. Então quer dizer que a nossa função está bem direitinho. Agora vamos responder a pergunta do problema. O que era a pergunta? Ele quer saber quanto que o João vai pagar quando ele andar 25 km. Então a gente vai ter que fazer 25 igual 1,30 vezes 25 mais 4,50. Opa, peraí que cortou ali. Deixa eu arrumar aqui para ficar direitinho para vocês. Então vamos lá. Então f de 25 é igual a 1,30 vezes 25 mais 4,50. Certo? Então o que vai acontecer? 1,30 vezes 25, isso aqui vai dar 32,50 mais 4,50. Se eu somar com 4,50, no final, para o João andar 25 km, ele vai pagar R$37. Tá bom? Então, caso tu não tenha entendido, tenta de novo fazer essa construção passo a passo que a gente fez. Tá bom? Vamos voltar lá para nossa aula, então. Além disso, ó, a gente consegue montar outros tipos de problemas. Vamos resolver aqui o caso desse pro player. Pode ser de Free Fire. Acho que com esse salário aí pode ser de Free Fire. Nada contra o jogo. Mas é um salário bom, né? Talvez, eu não sei como funciona, mas acho que talvez os jogadores de LoL recebam mais. Mas enfim, vamos supor que é um pro player de algum jogo. Vamos lá então,
fazer este problema. Então, o que pede ali, ó? O salário mensal de um pro player iniciante é R$ 1.500. Beleza. Então, a gente já tem aqui, ó, salário iniciante. Do pro player iniciante, o salário mensal, o salário fixo mensal é R$ 1.500. Para aumentar sua receita, ele faz treinos noturnos e recebe R$ 120 por noite de treino. Então, agora a nossa função de interesse vai ser noite de treino, porque se ele treinar 2 noites, ele vai receber 1.500 mais 120 mais 120, certo? Deixa eu pensar aqui com vocês junto aqui no cantinho, ó. Se ele não treinar à noite, deixa eu botar aqui, sem treino noturno, certo? Então ele vai receber 1.500, beleza. Se ele treinar uma noite, então ele vai ter o que? 1.500 mais 120. Então o salário dele vai ser 1.620 com uma noite, certo? Se ele fizer 2 noites de treino, vai ser o que, ó? 1.500 mais 120 mais 120, certo? Isso aqui vai nos dar o quê? Deixa eu botar aqui só pra gente saber que é 2 noites. Isso aqui dá 240, 240 mais 1.500, 1.740. Certo? Então o que a gente está vendo aqui? Um padrão, ó. Vai ser sempre os R$ 1.500 mais o número de noites, que eu vou chamar de x, vezes 120. Olha aqui, a gente acabou de montar a nossa função. Então vamos ali para o item A. Eu vou dizer que a minha f de x é igual a 120x mais 1.500, onde x é igual ao número de noites de treino. Então, ó, acompanha comigo aqui, ó. Se em um mês um pro player fizer 4 treinos noturnos, que salário ele vai receber? Então, ó, f de 4 com 4 treinos, onde tem x a gente substitui por 4. Então, 120 vezes 4 mais 1.500. Esse valor aí, a gente vai ter que 120 vezes 4 é 480, mais 1.500, R$ 1.980, certo? Vamos ver ali o item B. Qual é a função matemática que expressa o seu salário? A gente acabou de ver, né? f de x é igual a 120x mais 1.500. Esse primeiro exercício, caso tu quisesse ter feito 120 mais 120 4 vezes, a gente ia chegar na mesma resposta. E o item C diz o seguinte: qual é o número mínimo de treinos noturnos necessários para gerar um salário superior a 2.300? O que acontece? A nossa função nos retorna o salário. Então eu já sei quanto que ele tem que receber de salário. Nesse caso é superior, então a gente vai pegar logo um número maior já. Então 2.301. Superior a 2.301 é superior a 2.300. Então o que eu vou fazer? Eu quero entender, eu quero saber, ó, o número mínimo de treinos. Eu quero saber o valor do x. Então, ó, eu venho na minha função original, mais 1.500, certo? Então, aqui nesse item C, eu já te disse quanto que eu quero que dê o salário. Nos outros itens, a gente determinou quanto que seria o salário por noite. Agora eu já te dei o salário, eu quero saber quantas noites eu tenho que jogar para ter esse salário. Então, o que acontece? Se esse 1.500 está somando, ele passa para o outro lado, subtraindo, igual a 120x. Então, se a gente fizer... Por que eu peguei também 2.301? Porque ele quer um salário superior a 2.300, não igual a 2.300. Qualquer coisa superior a 2.300 é 2.301.
Esse é um valor já, o menor valor mais próximo de 2.300, que a gente pode botar aqui, mais fácil, né? Então, 2.301 menos 1.500, isso dá 801. Isso igual a 120x. Só que o nosso interesse nesse problema é saber quanto que vale o x. Então, a gente vai isolar o x. O que quer dizer isso? 801. Se esse 120 está multiplicando, ele passa dividindo. Se a gente dividir 801 por 120, isso aqui dá igual a 6,675 noites, mas ninguém vai fazer 6,675 noites, né? Então a gente arredonda para cima, porque né, para a gente ter uma noite inteira de treino. Então x igual a 7 noites. Se ele jogar 7 noites em um mês, o salário dele vai ser superior a R$ 2.300. É isso que esse problema está dizendo, tá bom? Vamos voltar lá para nossa aula, que ainda tem só mais um pouquinho. Bora lá. Então, como eu já tinha dito para vocês, ó, o A é o cara que a gente chama de coeficiente angular. Ele determina a inclinação da reta. Se a reta vai estar subindo, se a reta vai estar descendo, se ela vai estar constante e tudo mais. O B é o coeficiente linear, que determina onde o nosso gráfico da nossa função vai cortar o eixo y. A gente vai ver quando a gente fizer a construção dos gráficos. Então, aqui nesse exercício, ó, o que eu estou mostrando para vocês? É como se calcula o valor de uma função afim. A gente já fez isso no nosso exemplo ali do jogador pro player, sem saber que a gente estava achando o valor de uma função afim. A gente também fez isso lá no exemplo do táxi, mas vamos lá. O valor de uma função que uma função assume é quando a gente substitui um valor para o x e aplica na função, e isso nos retorna um número. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a nossa função aqui, ó, f de x igual a 3x mais 1. É uma função afim, né, ou do primeiro grau, que a gente chama, porque o expoente aqui é 1, mas a gente vai ver isso melhor. Então, o que acontece? F de 1, onde tem x, a gente substitui por 1. Então, 3 vezes 1 mais 1, 3 vezes 1 é 3, 3 mais 1, 4. F de 2, certo? Então, f de 2 vai ser igual a 3 vezes o 2, onde tem x a gente substitui por 2 nesse caso, mais 1. 3 vezes 2, 6, 6 mais 1, 7. É f de menos 3, onde tem x eu substituo por menos 3. Então, 3 vezes menos 3, mais 1, isso é igual a menos 9 mais 1, que é igual a menos 8. Tá bom? Então, dá uma olhada aqui, ó. Vamos resolver esse exemplo. E aí agora dá uma olhada também neste segundo exemplo. Eu vou resolver contigo, fica tranquilo, mas se tu quiser tentar, não tem problema. Então, bora lá fazer os exemplos. Então ele pede para determinar uma função do primeiro grau, ou função afim, sabendo que f de menos 1 é 13 e que f de 2 é 2. Vamos lá. Primeira coisa, como que é a cara de uma função afim do primeiro grau? É algo que a gente já viu na aula de hoje, ax mais b. Por que ele é do primeiro grau? Porque o expoente em cima do x é 1, certo? Por isso primeiro grau. O nosso problema nos diz o seguinte, ó, que f de menos 1 é 3. Se a gente for fazer o valor numérico dessa função aqui de cima, vamos substituir, ó, f de menos 1, onde tem x a gente substitui por menos 1, mais b. Só que olha uma coisa, o problema já nos diz que f de menos 1 é igual a 3. Então, ó, onde tem f de menos 1 aqui, ó, eu substituo por 3, porque é este valor aqui, ó. E o resto eu mantenho a menos 1 menos a mais b. Então a gente guarda isso que a gente achou. Vamos aplicar agora f de 2 igual a 2. Mesma ideia. Aonde tem x, a gente substitui por 2. Só que olha aqui, ó, f de 2 é igual a 2. Então, o que a gente vai fazer? Onde tem f de 2, a gente bota 2.
A vezes 2, 2A mais B. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem duas equações. O que a gente pode fazer? A gente pode isolar uma das letras aqui e substituir nessa segunda. Ou na primeira e substituir na segunda. Fica a escolha de vocês. Eu vou substituir a primeira. Então fica ali, ó, B igual 3 mais A. Eu só isolei o B aqui. Esse valor de B eu vou substituir na segunda equação. 2 é igual a 2A, mais, aonde tem B aqui, ó, vou até pintar da mesma cor para tu ficar ligado, ó, esse B aqui, ó, é este B aqui. Então, aonde tem B, eu substituo pelo que eu tenho ali, ó, 3 mais A. Então aqui, ó, 2 igual, vou juntar a letra com letra, 2A mais A, 3A mais 3. Vou isolar o A, então vai ficar 3A igual a 2 menos 3, 3A igual a menos 1, A igual a menos 1/3, certo? Agora, eu tendo o valor do A, eu substituo nessa função aqui que a gente tinha no início. B é igual a 3, o A eu já tenho ali, então mais menos 1/3. Mais com menos dá menos, então B é igual a 13 menos 1/3. Se a gente fizer o mínimo múltiplo comum aqui, a gente tem outra forma de fazer essa resolução de frações mais rápido. Olha aqui no meu canal que eu tenho a dica para ti de como fazer isso, certo? Então isso aqui vai dar igual a 8/3, certo? Então a gente descobriu o A e o B. A gente só precisa voltar agora e escrever, né, que ele pede para determinar a função. Então a gente vai ter o que, ó? Menos 1/3 de x mais 8/3, que é o b. Então tá aqui a nossa função. Eu achei o a, esse aqui é o a, e esse aqui é o b. Vamos fazer esse último exercício, eu juro. Tá bom? Para a gente não ficar com a aula tão longa assim. Então também pede, ó, determine a função do primeiro grau, que passa pelos pontos a igual a 1, 5 e b igual a menos 13 menos 7. Esse cara aqui, ó, o primeiro do nosso par ordenado é o x e o segundo é o y. Aqui é a mesma coisa, ó, o x e o y. Lembrando que a nossa função f de x é igual a ax mais b. Como é que eu sei isso? Porque é uma função do primeiro grau, ou afim. Eu posso escrever ela da seguinte maneira: y é igual a ax mais b. Lembra que f de x é igual a y, né? Então, a partir disso, eu vou usar esses pontos. Vamos trabalhar primeiro ali, ó. Ponto A. O ponto A, ele tem x igual a 1 e y igual a 5. Então, eu vou substituir nessa função ali, ó. 5 igual a vezes 1 mais b. A vezes 1 é a, então vai ficar 5 igual a mais b. Certo? Agora, a gente vai trabalhar com o ponto B. No ponto B, o nosso x é menos 3 e o nosso y é menos 7. Então, o que a gente vai fazer? Vai substituir na nossa função a vezes menos 3 mais b. Então, aqui fica menos 7, mais com menos, menos 3a mais b. Então, beleza. Agora aqui é o mesmo processo do exercício anterior. Eu vou escolher essa primeira função e vou isolar o b. Então, o b vai ser igual a 5 menos a. Deixa eu pintar aqui para ti de outra cor, para caso tu te esqueça de onde saiu esse valor. Ó. Esses valores saíram daqui, da mesma cor. Agora eu vou substituir na segunda equação. Então vai ficar menos 7 igual a menos 3a, mais o b vale 5 menos a. Então vamos juntar aqui quem tem letra, menos 3a menos a, menos 4a, mais 5. Vamos passar o 5 para o outro lado para deixar a letra isolada. Então,
menos 7 menos 5 igual a menos 4a. Menos 7 com menos 5, a gente sabe que isso aqui dá menos 12. Isso é igual a menos 4a. Vou isolar o a aqui. Então vai ficar menos 12 dividido por menos 4. Isso aqui é igual a 3. Então a gente conclui que a é igual a 3. Voltando aqui na nossa equação de cima, ó, eu posso descobrir quanto vale o b. b vai ser igual a 5 menos 3. Então, a gente conclui daqui que o b é igual a 2. Tendo todas essas informações, a gente pode escrever a nossa função. Então, f de x vai ser igual a 3x mais 2. Tá bom? Espero que tu tenha entendido. Qualquer dúvida que ficou, por favor, coloca aqui nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Tchau!